Olá pessoal, quem como Deus, sejam muito bem-vindos a mais um programa Apóstolos de Fogo, em que hoje nós vamos falar da vida de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, Teresona. Então vamos rezar uma Ave Maria para que possa dar frutos essa pequena pregação sobre ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, essa pregação, ela será um pouco diferente, né? Aqui não vamos ficar falando de datas, de onde nasceu, em que dia nasceu, quando foi canonizada, por qual papa, enfim. Não falaremos disso hoje. Hoje eu quero trazer mesmo para vocês essa segunda conversão dela, né? Porque ela, desde muito criança, ela teve uma vida virtuosa. O Senhor já suscitava nela o desejo de buscar as virtudes. Isso porque ela tinha pais muito virtuosos também. Porque o pai dela era muito bondoso com os empregados, ele lia muito, estudava muito, buscava as virtudes, e a mãe dela também. Então, nós vamos falar dessa segunda conversão de Santa Teresa e nós vamos começar a compreender um pouco mais sobre essa segunda conversão dela a partir do livro dela, do livro da vida, em que no capítulo 7 e o 8, nós vamos tentar ver até o 8, um pouco, em que ela vai narrando um pouco sobre essa segunda conversão dela. Vamos começar pelo numeral 1 do capítulo 7, em que ela diz que pois ela começou a ter vida de oração quando ela ficou doente, e quando ela foi curada, ela começou a ter vergonha de se aproximar de Deus, assim como ela diz aqui no numeral 1 do capítulo 7. Né? Isso porque quando começamos a ter vida de oração, nós vamos reconhecendo também que todas as nossas faltas, todas as nossas misérias. E por esses motivos, Santa Teresa ia ficando com vergonha de se aproximar de Deus. É muito interessante porque ela desde sempre se achava, pois, muito ruim. E isso é algo interessante porque as pessoas não a viam dessa forma, justamente porque ela buscava as virtudes, ela buscava ler muito, ela gostava de ler muito, gostava de rezar, gostava de falar de Deus. Então, as pessoas nunca tiveram essa impressão dela justamente por conta disso. Ela diz que, ao ver dela, o que prejudicou ela foi não viver, na verdade, em um mosteiro muito fechado, não é? E aqui vamos ver. Quem era Santa Teresa? Ela era uma monja do convento da Encarnación, em Ávila, em que lá estava com 180 monjas, e pois tinha desde as mais ricas até as mais pobres, e as mais ricas, elas tinham dotes, então elas conseguiam viver bem lá no convento, no mosteiro. E tinha também as mais pobres, e que essas precisavam de ajuda para poder sobreviver. E eles costumavam fazer da seguinte forma: aquelas que eram mais simpáticas, que tinham mais facilidade para conversar, eles a liberavam para que pudessem conversar com outras pessoas e assim poder pedir ajuda. Até que aconteceu que Santa Teresa, ela começou a conversar com uma pessoa, e pois não era nada demais, né? Mas ela começou a conversar com essa pessoa e ela começou a ter apego àquela pessoa. Padre Paulo Ricardo diz que era um cavalheiro, né? Aqui no livro dela não especifica, só diz que era com uma pessoa. E daí ela continuava tendo essas conversações, e o que aconteceu foi que um dia o Senhor apareceu a ela
Cristo apareceu a ela com um semblante de rigor, né, sério, e apareceu sério a ela, e daí ela ficou muito atemorizada com o que viu, porque naquela aparição, vamos dizer assim, o Senhor disse a ela que não estava gostando dessas conversações que ela estava tendo com aquela pessoa, com aquele cavalheiro, porque isso estava desagradando a Jesus. Então, ela ficou muito atemorizada e não quis mais receber aquela pessoa para conversar. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Provavelmente Santa Teresa nunca veio a cometer nenhum pecado mortal, né? Mas, embora ela se dissesse muito ruim, mas que, como eu já disse, era pelas questões de... Era até mesmo ato de humildade, da consciência dela, de todas as ofensas que ela tinha cometido contra Deus, as suas faltas, enfim. Então, Santa Teresa, ela nunca cometeu nenhum pecado mortal, provavelmente, e essas conversações que ela tinha não eram um pecado, não estava expondo ela a uma ocasião de pecado, senão que eram conversações, pois, fúteis, não estava levando a nada, né? E ainda estava, além de não levar a nada, estava levando ela a ter um apego carnal com aquela pessoa. Mas aí, ela diz no numeral 7, do capítulo 7 ainda, que muito prejudicou pensar que não tivesse visto com os olhos do corpo. Porque como ela não viu a imagem de Cristo com os olhos do corpo, senão que com os da alma, isso acabava confundindo e o demônio começou a tentar muito ela justamente nessa questão. Ela tinha no fundo, ela tinha essa certeza de que aquilo não era fantasia, era mesmo impressão de Deus, mas também ficava se questionando se aquilo ali não seria uma fantasia, algo assim. Então, ela se assegurou de que conversar com aquela pessoa não a prejudicaria. Então, ela voltou a conversar. E no que ela voltou a conversar, aconteceu que uma certa vez, ela conversando com essa pessoa e com com mais outras pessoas, aconteceu que apareceu um sapo. E o sapo estava andando mais rápido que o normal, do que eles costumam fazer, né? Da espécie do sapo costumam fazer. E daí ela ficou muito impressionada com aquilo e ficou se perguntando o que era aquilo, né? Achou muito estranho. Até que ela entendeu que aquilo era um aviso de Deus, né? Para que ela não mais ficasse ali presa àquelas conversações fúteis, senão que ela se retirasse dali, se retirasse daquelas conversas. E assim ela o fez. É tanto que ela diz que isso foi uma grande grandeza, foi uma grandeza da parte de Deus, e avisando a ela por todos esses modos, né? Até nessa coisa mais simples, ela pôde perceber ali a misericórdia de Deus, suplicando para que ela saísse daquela situação. No capítulo 7 ainda, no numeral 17, ela vai falar que teve uma vida muito penosa ao extremo. E penosa por quê? Porque na oração era onde ela mais era tentada. Porque era onde ela percebia melhor as faltas dela, como eu disse no início. E daí acontecia que... acontecia assim que, de um lado, ela tinha a grandeza de Deus, ela tinha chegado a experimentar a felicidade divina, e por outro lado ela seguia o mundo, né? Então ela ficava sempre nesse dilema aí, né? E é interessante porque nós podemos colocar aqui dois extremos, um santo e o pecador, e no meio estava Santa Teresa, né?
nem estava indo para o lado santo e nem estava indo para o lado pecador, o que humilha o coração de Deus, o que ofende a Deus, senão que ela estava aí no meio, não é? Porque nós podemos estar no mundo sem ser do mundo, não é? E Santa Teresa, ela dizia sim a Deus e dizia sim ao mundo. E assim, queria dizer sim ao mundo e sim a Deus, e são coisas que não são conciliáveis, né? E mais na frente, olha que coisa linda, e eu vou ler para vocês, porque é muito, muito lindo, então estejam atentos. Bem sabia que deixar a oração já não dependia de mim, o Senhor me sustentava com as suas próprias mãos. E vejamos que coisa tão linda é essa, por quê? Aqui Santa Teresa ela está dizendo que deixar a oração não dependia dela, ainda que ela quisesse, ainda que ela tivesse vontade, mas não dependia dela, não estava sob o controle dela entre deixar a oração ou não. Porque o Senhor a queria de qualquer forma, o Senhor a estava sustentando com as suas mãos. E vejamos aqui, imaginemos se Deus tivesse nos permitido ficar onde nós estávamos, né, há, não sei, alguns anos atrás, o que seria dessas almas que por pura graça e misericórdia de Deus conseguimos alcançar para Ele? Imagine. Tem coisas que Deus nos permite fazer e que só sou eu quem posso fazer. Só sou eu, com os talentos que Deus me deu, com os dons que Ele me deu, que eu vou poder alcançar a conversão de repente de uma pessoa. Não sabemos. E nós temos que estar muito atento às graças que o Senhor derrama, né, sobre nós, sobre cada um de nós, porque a graça de 5 minutos atrás não é a mesma que daqui a 20 minutos, né, vamos dizer assim. Porque o Senhor derrama suas graças onde Ele quer, da forma que Ele quer. E aquela graça que já passou não volta mais. Então, cabe a nós estarmos muito atentos àquilo que o Senhor quer de nós. E eu achei muito bonito isso, porque o amor que Deus tinha por Santa Teresa. Imagine se se o Senhor tivesse permitido que ela deixasse a oração, nós não teríamos hoje as obras completas de Santa Teresa, não teríamos esse livro da vida que é excelente, não teríamos o livro Caminho de Perfeição, tantas obras dela que de verdade nos ajudam a nos encontrar melhor com Deus. E ela ainda diz no numeral 19 que com grandes ternuras castigáveis meus delitos, ou seja, as maiores culpas, as maiores penas que Santa Teresa podia cumprir, podia estar passando, os maiores sofrimentos, o Senhor a castigava com a sua misericórdia, com o seu amor. E ela ainda diz no numeral 20 que ela nos recomenda as amizades. E é muito interessante essa parte, porque ela diz assim que quanto a mim, se tivesse com quem me abrir, teria me valido para não recair nas mesmas faltas. E é muito interessante isso, né? Nós mesmos temos o costume de dizer que os amigos são a metade da alma. E de fato são, porque os amigos nos ajudam a caminhar para Deus, nos motivam, pois nos ajuda a insistir em Deus, nos ajuda a não desistir daquilo que é santo. Pois é muito bonito quando nós temos uma amizade que ama as mesmas coisas, que odeia também as mesmas coisas, porque isso nos ajuda a caminhar melhor, né? Santa Teresa aqui, ela fala disso e até se queixa, né? Dizendo que teria valido muito para ela. Então, com quem ela podia contar era com a Virgem Maria, era com São José, a quem ela tinha muita devoção, e que tinha também como seu glorioso advogado e como um pai. Também a São João da Cruz, que juntamente com ele, ela foi a correformadora do mosteiro do Carmelo
descalços. E, para finalizar, ela diz que para cair havia muitos que a ajudassem, mas que para ajudar a levantar, não tinha quase nenhum, né? Então, que confiantes na misericórdia de Deus, na certeza de que temos a Deus, que Ele está conosco em todo o tempo, possamos buscar, não desistir de Deus, estar sempre atento, insistindo, certo? Então, é isso. Ela diz aqui que só Deus dava a mão a ela. Então, confiantes nisso, na misericórdia de Deus, vamos finalizar e peço a você que compartilhe com os seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Clique em gostei também para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. E depois de Deus, ninguém como Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Acompanhe em nossas redes sociais, no nosso Instagram. Rezamos o texto todos os dias, às 17h30. E também temos o grupo de oração às sextas-feiras. E todos os dias temos um programa diferente aqui no YouTube, certo? Então nos acompanhe e nos ajude a evangelizar.